Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 5 alimentos que você não deve consumir se você quer aparecer o tanquinho, se você já vem treinando, construiu aí o seu músculo embaixo do abdômen, mas quer secar essa camada de gordura por cima, que é o nosso conhecido tanquinho para aparecer. Quais são os alimentos que você deve evitar ao máximo, que vão prejudicar muito esse processo? Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho que tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. De boa forma, saúde, nutrição, suplementação, massa muscular, muita coisa legal por aqui. Se você conhece alguém que tá nessa luta aí pra aparecer o tanquinho, eu sei que isso é um processo árduo e às vezes dificultoso para algumas pessoas, porque muitas pessoas já estão nessa busca há um tempão e não veem resultados. Então compartilha esse vídeo, vamos ampliar essa corrente do bem. Como eu acabei de te falar, muitas pessoas levam um tempão para conseguir ter o tanquinho definido, né? Conseguir secar essa quantidade de gordura da área abdominal para mostrar os músculos. E muitas pessoas falam, poxa, Patrícia, já não entendo mais, porque eu tô treinando super legal, como muito bem, tô num cutting focado, tô nesse processo, mas o tanquinho não aparece. Então deve ser um desses 5 alimentos que você está consumindo a mais e não sabia. Vamos começar com a nossa lista. O primeiro alimento da nossa lista é o peito de peru, daquele embutido. Muitas pessoas falam para mim, Patrícia, eu não consumo embutido, tranquilo, tô no meu cutting certinho, tô focado em perder calorias, diminuir o percentual de gordura, não consumo embutidos. Mas é porque eles acham que embutido é salame, calabresa, mortadela, e esquecem que aquele peito de peru do sanduíche também é um embutido. Por que eu tô falando do peito de peru? Porque muitas vezes ele tem uma grande quantidade de sódio. Então, apesar dele fornecer proteína para você, e às vezes isso entra na sua conta de proteína para atingir a sua meta diária, principalmente quando você está em cutting, às vezes a meta de proteína é um pouquinho maior, e a gente acaba optando por opções nas pequenas refeições. E o peito de peru, para muitas pessoas, pela praticidade, é escolhido, só que ele tem uma grande quantidade de sódio, pode deixar você com mais retenção de líquido e aí o tanquinho não vai aparecer. Então, cuidado ao consumir o peito de peru, cuidado com a quantidade que você acrescenta no seu dia a dia. Se você quiser, você pode inclusive fazer uma mortadela em casa. Eu tenho receita aqui no canal e não botar nada de sal, é só botar um pouquinho na hora de servir, é uma boa opção também. Assiste lá o vídeo. Segundo alimento, que é um queridinho de quem treina, mas muito calórico e muito gorduroso, é o amendoim. E eu não tô falando só daquele amendoim que tem aquela capinha crocante, lotada de sal, que aquela ali você já sabe que tem muito carboidrato e muito sal. Então vai deixar você super inchado, né? E com mais carboidrato, pico de insulina, aquilo tudo. Mas mesmo que você use só aquele amendoim descascado com sal, a quantidade de sal continua sendo alta muitas vezes, mas o amendoim por si só, gente, já é um alimento mega ultra calórico e gorduroso que pode dificultar para você, para secar a gordura abdominal. Inclusive, eu lembro uma vez um programa que eu assisti com meu marido que o cara estava perdido na floresta, ele pegava uns pedaços de amendoim, macerava assim, saía o óleo dele, ele fazia uma lamparina de óleo de amendoim amassado. Essas coisas que eu gosto de ver, esses programas de sobrevivência na selva. E eu fiquei chocada com aquilo, que a quantidade de óleo é tão grande, gente, que a pessoa faz uma lamparina. Então, da próxima vez que você for encher a sua mão de amendoim, lembra dessa história que você vai controlar melhor a quantidade. Outro alimento que você vai ter que se preocupar, se você está em busca do tanquinho perfeito, é o pão, porque muitas preparações de pão industrializados, apesar de dizerem que são integrais, quando você vai ver o rótulo, o primeiro ingrediente é a farinha branca, né? A farinha enriquecida com ferro ácido fólico, que nada mais é do que farinha branca. Então, cuidado com isso, porque para o alimento realmente ser integral, o primeiro ingrediente tem que ser a farinha integral ou qualquer alimento integral, por exemplo, aveia, farelo de trigo, qualquer coisa que venha em maior proporção. Vocês sabem que a ordem, né, sempre está do que está em maior concentração para o menor. Então, o primeiro ingrediente sempre é o que tem mais nesses rótulos. Uma boa alternativa é você fazer o seu pão em casa, eu tenho receitas aqui no canal, ou não comer pão e comer outros substitutos mais saudáveis, que eu também tenho uma lista aqui de não coma pão, vou botar aqui embaixo para você com algumas dicas bem legais. Receitas super fáceis e super gostosas. Outro item que está aqui na nossa lista, não vou chamar de alimento, porque não é, né? É bebida alcoólica. Apesar de não ser alimento, a gente ingere, então vai entrar aqui nessa categoria. Muitas pessoas acham, tranquilo, Patrícia, eu tô contabilizando a quantidade de calorias, nem tô bebendo cerveja, bebida com leite condensado, com fruta, com açúcar, que vocês sabem, né, que claro, isso vai ser muito mais calórico do que uma vodka, um uísque, uma bebida que seja praticamente só o álcool. Então, tranquilo, Patrícia, posso consumir assim mesmo?
Não deve. Porque a bebida alcoólica, ela precisa ser desintoxicada do nosso organismo. Ele é um tipo de toxina liberada, né, para ser consumida, não é um tipo de droga ilícita, mas ela é um tipo de toxina que a gente bota para dentro do nosso corpo, para quem consome, e precisa desintoxicar através do fígado, que atrapalha demais o processo de lipólise, de quebra de gordura. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal falando mais como o álcool afeta os seus ganhos de massa muscular. E se você costuma beber, eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo, que ele tá muito completo, você vai gostar com certeza. E o quinto item da nossa lista são as calorias líquidas. Eu englobei assim para ficar mais fácil, porque vai ser aquele suquinho de laranja que parece super saudável, aquele café que você resolve comprar naquela cafeteria chiquérrima com cheirinho de avelã, mas na verdade ele é lotado de essência, xarope de avelã, com chantilly. Então cuidado com esses cafés industrializados da rua. Melhor mesmo é só o cafezinho preto sem açúcar. Enfim, cuidado com os ice teas, cuidado com todas as bebidas industrializadas mesmo. Elas têm açúcar líquido, né? Obviamente dissolvido na bebida. E muitas vezes, às vezes, a sua refeição estava super equilibrada, bateu os macros certinho, estava com fibra, tudo legal. Mas aí você vai e bota um suco para dentro com quase 30 gramas de carboidrato, esquece de contabilizar. Então presta atenção no que você bebe. Uma boa ideia para você, uma boa dica são as águas flavorizadas. E eu vou deixar aqui embaixo um link com umas receitas que eu tenho, que eu fiz no canal, que o pessoal adorou e ficam super gostosas. E você agora conta para mim aqui embaixo no que você cai em tentação às vezes, que tá difícil de chegar no tanquinho, porque às vezes você não consegue resistir a algum desses da minha lista, ou algum outro tipo de alimento. Eu vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar das informações. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. E também, né, falando em ajudar outro, curte o vídeo. Isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias. Boa forma, saúde, nutrição, receitas para ganhar massa muscular, receitas para emagrecer, suplementação. Você não vai querer perder. E muitas receitas que eu faço aqui diariamente fantásticas. Até a próxima. Tchau, tchau.